Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, meus amados, que nós vamos meditar aqui nesta noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler os versículos 20 e 21. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. O 21 diz assim: Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Podeis sentar, meus irmãos, já oramos sobre o momento da palavra de Deus. Estejamos atentos sobre o que nós vamos falar aqui hoje, porque traz sobre nós uma imensa responsabilidade. Ainda que não sejamos todos pregadores da palavra, sabemos que Paulo escreveu a Timóteo por ser ele um pastor, cuidava da igreja em Éfeso. Timóteo, era pastor em Éfeso. E Paulo escreveu duas cartas para ele. Esta segunda, Paulo escreveu quando estava preso para a morte, porque Paulo foi preso várias vezes. Na primeira prisão em Roma, ele escreveu 4 cartas, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. E na segunda prisão, ele escreveu esta segunda carta a Timóteo, que ele sabia que daquela prisão ele só ia sair para a morte. Ele não poderia mais ser solto, a não ser para a guilhotina, como de fato aconteceu. Ele mesmo fala sobre sua morte aqui, nesta segunda carta. Depois os irmãos leiam toda em casa. Mas hoje nós vamos falar sobre que na casa de Deus há vasos de honra e de desonra. Na casa de Deus há vasos de honra e de desonra. Sem dúvida alguma, meus irmãos, a coisa mais triste que se pode saber da igreja, a igreja visível, neste caso, é que nela existem pessoas salvas e pessoas perdidas, por mais que estas perdidas estejam lado a lado com as salvas. Quero só explicar para os irmãos o que é o termo igreja visível e igreja invisível. Os reformadores chamavam de igreja visível aquela como nós vemos, por isso visível, porque o homem consegue ver, mas não consegue distinguir. Eu vejo muita gente na igreja, mas não sei quem é salvo. Esta é a igreja visível. Mas a igreja invisível, os reformadores diziam que é a igreja como Deus vê. Igreja invisível, não porque ela é invisível, mas porque somente Deus vê esta igreja, ou seja, somente Deus sabe quem é salvo. Então, falando de igreja visível, porque nós não sabemos quem é salvo e quem não é. Nós vemos a igreja cheia de gente, mas nós não podemos saber quem é salvo. Mas sabemos de uma coisa: nela tem salvos e tem perdidos. Nela tem salvos e tem derrotados. Na igreja de Jesus tem salvos e tem condenados. Na igreja de Jesus tem vasos de honra e vasos de desonra. Isso nós sabemos, mas quem são, esses nós não podemos saber. Agora, tem como saber de nós mesmos, e é isso que nós vamos falar nesta noite. Não existe salvação por proximidade. Você não é salvo porque está próximo de alguém salvo. Se fosse assim, as multidões que seguiram a Jesus, todas estavam salvas. No entanto, nós sabemos que a maioria foi condenada, Mesmo andando próximo de Jesus, irmãos. Eu não estou falando aqui de apóstolo, não estou falando de pastores nem missionários, estou falando de Jesus, do próprio Filho de Deus. Multidões o acompanharam e foram perdidas. No máximo, o que pode haver para alguém que está próximo de um salvo, sabe o que é? Bênçãos temporais, ainda que bênçãos espirituais. Você sabia que por você estar perto de um crente, você é abençoado? E quando eu falo bênção, irmão, não confunda com Igreja Universal, Mundial, Internacional, igrejas neopentecostais, Sara Nossa Terra, igreja, aquela lá do Esteve Hernandes, como é que é? Renascer em Cristo, não confunda nada com essas coisas aí. Quando eu falo abençoado, eu estou dizendo de bênçãos mesmo, espirituais. Por você estar perto de crente, Deus te abençoa. Bênçãos que Deus derrama sobre o crente respingam sobre os que estão próximos dele.
mas isso não quer dizer que eles são salvos. Então, a salvação, que é um dom especial, ela só pode ser dada em contato íntimo com Jesus Cristo, um contato constante com Jesus Cristo. E sobre essa questão de vasos de honra e outros de desonra, o apóstolo Paulo foi muito franco em suas palavras para Timóteo. No sermão de hoje nós vamos ver como identificar, não os outros, não é os outros. Você não vai ficar na igreja agora assim, vaso de honra, vaso de desonra. Não, você não vai fazer isto, porque não dá para saber. Agora, para mim mesmo, nós mesmos, se somos vasos de honra ou de desonra, se estamos nas fileiras, na fileira dos salvos, ou se estamos perdidos dentro da igreja. Nós vamos ver isso aqui hoje. Então vamos ver aqui a diferença. Em primeiro lugar, os vasos de desonra polemizam por palavras, os de honra manejam bem a palavra. Voltemos nos versículos 14 e 15. Diz assim o apóstolo Paulo para Timóteo: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Muito bem. Versículo 14 mostra uma característica do vaso de desonra. Paulo também, lá em 2 Timóteo 4, como nós estudamos na sede, uma ocasião, preguei 8 sermões em 2 Timóteo 4, ele vai conjurar Timóteo, ele vai colocar Timóteo sob protesto perante o tribunal de Cristo. Assim também ele diz para Timóteo fazer com os crentes. Ele diz lá no capítulo 4, Timóteo, eu te conjuro, mas agora, aqui no capítulo 2, verso 14, ele diz que é para Timóteo conjurar a igreja. Coloque a igreja, Timóteo, diante do tribunal de Cristo. Faça a igreja jurar diante do tribunal de Cristo, Timóteo. O versículo 14 usa aquela mesma palavra do capítulo 4, verso 1. Diamartiromai, que quer dizer uma pessoa que é colocada diante do tribunal para servir de testemunha. E esse tribunal não é de homens. Esse tribunal é de Cristo. Olha o que ele diz. Dá testemunho solene, ou seja, conjura a igreja perante Deus. Ele não está falando para colocar a igreja perante os homens, perante os tribunais humanos, porque infelizmente o retrato que nós temos visto ultimamente aqui no nosso Brasil é um tribunal corrupto, é um tribunal completamente ideológico, que não trabalha pela justiça, e sim pela politicagem. Isso que nós temos visto. E ainda que haja muitos juízes justos, sim, porque ainda revelam um pouco da imagem de Deus em si, todavia, não é o que temos visto todos os dias em nosso país. Portanto, Paulo está pedindo, ordenando, na verdade, a Timóteo, para que coloque a igreja agora conjurada diante do tribunal de Deus. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para quê? Para que evitem, evitem as palavras contenciosas e que não servem para nada, a não ser para a subversão dos ouvintes. O problema dos vasos de desonra, aqui Paulo chama atenção, é que eles polemizam por ninharias. Este é o significado do termo grego que o apóstolo Paulo coloca aqui, logomaquel, que quer dizer um tipo de briga por palavras insignificantes. Vocês já viram pessoas debatendo por palavras que não têm nenhum sentido? Por exemplo, na Idade Média, muitos monges ficavam discutindo quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. As pessoas questionavam se uma mosca cair na água benta, a mosca fica santificada ou a água benta fica suja? As pessoas faziam debates de coisas inúteis, e até hoje nós vemos isto no meio do povo de Deus. Paulo diz que estas coisas não dão lucro, e o lucro que ele fala é espiritual, ele fala de utilidade. Tais coisas não têm utilidade alguma, antes, como diz aqui, leva os ouvintes para a subversão. A palavra grega para subversão aqui é catástrofe. Debates inúteis levam pessoas para catástrofe. Infelizmente, há pessoas assim nas igrejas. As suas encrencas são por pouca coisa. Suas brigas não geram utilidade à igreja do Senhor, antes promovem catástrofes terríveis.
e o que eu posso chamar a atenção dos irmãos aqui, é que os púlpitos estão servindo de palco para palavras inúteis. Os púlpitos estão servindo de palco para a catástrofe da igreja, porque as pessoas têm prestado atenção naquilo que não é a palavra de Deus. Muitos têm pregado o que não é a palavra de Deus. E depois, nós ficamos sem entender. Por que tanto crente fraco? Fulano tem tanto tempo de crente, mas por que ele é tão fraco? Esta é uma das explicações. Infelizmente, ele bebe água do vaso de desonra. Posso dizer aos irmãos que vasos de honra seriam aqueles vasos especiais que colocam flores, né? E que se coloca na sala para enfeite, para brilhantar a casa. E os vasos de desonra ficam no banheiro. Os vasos sanitários são de desonra. Quem vai usar, fecha a porta. De tão desonrosos que eles são. Infelizmente, muitas pessoas estão bebendo dessas águas, dos vasos de desonra. Agora veja o verso 15, como procede um vaso de honra. O apóstolo Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha o contraste. Queridos, os vasos de honra manejam a palavra da verdade. Amém? A palavra da verdade. Eles não ficam com palavras contenciosas, palavras que para nada aproveitam. Não, eles têm um contato com a palavra viva, a palavra de Deus. E eles manejam bem. Quando Paulo diz procura, no verso 15, procura apresentar, a palavra grega procura quer dizer seja rápido, ela denota velocidade. Empenha-te, apareça rápido diante de Deus. Os vasos de honra buscam com rapidez apresentar-se diante de Deus aprovados. Sabe o que significa esta palavra aprovados? Esta palavra quer dizer, quando você pega um metal precioso da terra, ele vem cheio de impureza. Então você passa ele pelo cadinho, pelo fogo, pelo forno, pela purificação, para tirar suas escórias, para tirar suas impurezas e então apresentar um metal precioso. É isto que Paulo está dizendo. Aprovado é isto. Um obreiro aqui não quer dizer pastor, presbítero. Obreiro no grego é trabalhador. Procura apresentar-te. Paulo está dizendo, seja rápido, Timóteo, em ir a Deus aprovado. Seja rápido em apresentar-se diante de Deus purificado destas coisas. Apresenta-te diante de Deus como um metal precioso, Timóteo. Outro contraste é que, enquanto os vasos de desonra, no verso 14, falam muito por pouca coisa, os de honra falam a palavra de Deus. Ainda mais, enquanto os vasos de desonra são faladores, só sabem falar, os de honra são obreiros, eles sabem fazer. A palavra obreiro aqui quer dizer aquele que faz, e não aquele que fala. Procura, Timóteo, vai rápido diante de Deus, apresenta-te a Ele limpo, aprovado é limpo, como obreiro. Obreiro é aquele que faz. Lembra de Tiago 2,19, quando ele diz em capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz, meus irmãos, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Sede praticantes da palavra. Porque os que são só ouvintes se enganam com falsos discursos. Está vendo? Tiago e Paulo estão dizendo a mesma coisa. Os falsos discursos levam os que são apenas ouvintes a tropeçar na fé. Mas aqueles que são obreiros, ou seja, obreiro é aquele que faz, é aquele que trabalha. Os que são obreiros, estes caminharão seguros diante de Deus. Quando Paulo diz que eles manejam bem a palavra, olha bem, no final do 15, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra grega que ele usa aqui para manejar bem é cortar reto, cortar reto.
Ou seja, dando aquela ideia de um cirurgião em sua operação. Os verdadeiros crentes, eles meditam na palavra e procuram ser exímios na palavra de Deus, como um cirurgião na sua operação. Na linguagem figurada, quer dizer expor corretamente a palavra de Deus. Nós pensamos muitas vezes que esse negócio de expor, né? Expor a Bíblia, essas coisas tal, a gente fala assim, não, essas coisas aí são para pastor, né? Não, meus irmãos. Obreiro aqui é aquele que não só escuta, mas ele faz. E qual que é o procedimento dele com a palavra de Deus? Ele maneja bem. Manejar bem, você sabe que a palavra de Deus é muito comparada com a espada, né? Então corte reto. Corte reto. Cortar reto não é ser mal educado. Cortar reto não é você dar má resposta para as pessoas. Não. Cortar reto é você saber usar a Bíblia. É você usá-la em qualquer ocasião para o seu próprio proveito espiritual. Porque a palavra de Deus, ela silencia aqueles opositores, mas ela também guia a nossa vida para agradar o Senhor. Então, guardou a primeira coisa que um vaso de desonra faz? Um vaso de desonra fala muito. Mas tudo que fala é inútil, não tem valor. E o vaso de honra, ele trabalha com a palavra de Deus. Ele se apressa em se apresentar a Deus depurado, arrancado dele toda a sujeira de como ele foi encontrado lá no mundo. Porque nós somos assim, somos encontrados com sujeira, mas Deus nos torna em metais preciosos para a sua glória. Mas é necessário nos limparmos de tudo isso. É assim que, em primeiro lugar, nós vemos essa diferença. Em segundo lugar, os vasos de desonra aumentam a sua impiedade em palavras vazias e profanas. Versículo 16, está escrito, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Vejamos o que Paulo quer dizer com este versículo. Enquanto os vasos de honra evitam estas coisas, a primeira palavra do versículo é evita, né? Paulo denuncia os vasos de desonra e diz que eles caminham cada vez mais para a impiedade por meio dos seus falatórios inúteis e profanos. Está escrito no final do versículo, diz que os que deles usam, ou seja, desta linguagem profana e inútil, passam para uma impiedade ainda maior. É de se admirar, meus irmãos, que aquilo que Paulo denuncia aqui é exatamente o que nós ouvimos em muitos púlpitos. É exatamente o que nós ouvimos em muitos púlpitos. A palavra grega que ele usa aqui é kenofonia. Keno é vazio, né? E fonia de som. Som vazio. O que nós temos mais ouvido nos púlpitos de hoje? Sons vazios. Palavras vazias. Você não tem encontrado conteúdo naquilo que as pessoas falam. Porque não falam a Bíblia. Volte ao verso 15 e você vai ver. Maneje a palavra da verdade, não a sua. Porque quanto mais expomos nossa ideia, nossa opinião, mais nós nos tornamos inúteis e profanos. Mas quando expomos a palavra de Deus, a palavra da verdade, então a igreja será edificada. E eu pergunto aos irmãos, será que nós temos visto isso em abundância? Ou isto é uma raridade? E quando ele usa a palavra profano aqui, ele quer dizer uma palavra antiga que falava do limiar da porta, né? Os judeus usavam muito essa palavra para dizer o limiar da porta, a divisa da porta, quer dizer que daqui para cá é santo, daqui para lá é profano. Os judeus tinham isso, né? Essa separação. Daqui para cá, gentil não entra, que se entrar ele morre, porque gentil é impuro e o lugar aqui é santo. Tira a sandália dos pés, essas coisas. Então eles usavam uma palavra chamada bebelos, que quer dizer passou do limite do profano, do santo para o profano. Paulo está dizendo que muitas pessoas que falam muito e falam do nada, né? Eles falam do que é nada, porque está dizendo vazio, falatórios vazios, vãos. Paulo está dizendo que eles são faladores do nada e proclamadores da profanação. Eles estão aumentando em nossos dias, irmãos. Eles estão em maior número em nossos dias. E o grande problema é que não estão mais sendo identificados. Nós deveríamos identificá-los.
mas poucos crentes estão tendo condições de identificar os faladores do nada e os proclamadores da profanação. Ninguém está sabendo mais. Uma pessoa que ouve aqui uma pregação aqui dessa igreja, fala, nossa, que bênção. Aí vai numa igreja que prega mentira, ouve uma pregação e fala, nossa, que bênção também. Ainda chega para você e fala, pastor, não consigo ver diferença entre você e aquele outro lá, não. Igual uma vez falaram isso para mim. Pastor, que bênção, né? Sua palavra, a palavra do Edir Macedo, do RR. Eu falei, minha filha, ou você não entendeu o que eu prego, ou você não entendeu o que ele prega. Das duas, uma, porque nós dois não falamos a mesma coisa. As pessoas não estão mais identificando os faladores da falsidade. Para eles, tudo é verdade. Abriu a Bíblia, esses dias não estava falando, pastor, mas testemunho de Jeová provou na Bíblia. Mas o diabo também. O diabo também. Ele leu o Salmo 91, verso 11 e 12 para Jesus. Ele provou na Bíblia. E aí? Jesus caiu na dele? Claro que não. Porque Jesus maneja a palavra da verdade. Ele é a palavra da verdade, né? Ele é o verbo de Deus. Então não tem como ele cair na conversa de Satanás. Mas nós, queridos, a nós foi nos dada uma função de pegar a espada e cortar reto. Não aceite qualquer coisa. Não aceite aquilo que não pode ser provado pelo texto e contexto da Bíblia. Não basta mostrar um versículo. Tem que mostrar o contexto para saber se aquele versículo significa aquilo mesmo que ele está dizendo. Portanto, olha, a maioria dos crentes hoje que estão vindo, essa nova geração, amanhã eles não vão saber identificar mais os falsos profetas. Para eles vai estar tudo normal. E hoje, se você ainda acha alguém que consegue identificar um falso profeta, as pessoas não podem nem falar. Porque quando falam, hoje tem que ter cuidado para não constranger, para não ofender ninguém. Pastor, quando prega, fica falando mal dos outros. Já ouvi dizer, né, que não falam isso para mim, mas já ouvi dizer que tem gente que fala isso a meu respeito. Pastor, quando prega, fica falando mal dos outros. Queridos, sabe qual é um dos papéis do pastor? Proteger as ovelhas. E para proteger as ovelhas, ele tem que bater com o cajado na cara do lobo. Senão ele entra e você é devorado sem saber. Você é destruído sem saber. Quando estou falando isso aqui, estou usando a espada da palavra da verdade para cortar reto. E você ter certeza do que é de Deus e do que não é. E ponto final. Não existe meio termo. Não existe. Ou é de Deus ou pertence ao diabo. Não tem como. Ou é de Deus ou pertence a este mundo caído. Jesus Cristo foi assim. Mateus 7, a partir do 15. Depois tu lê em casa. Mateus 7, a partir do 15. Vai até o final para você ver. Inclusive, só para garantir, não sei se vocês vão ler mesmo, só para garantir um negócio aqui, quando Jesus fala dos falsos profetas em Mateus 7,15, ele diz assim, inclusive até milagres eles fizeram. Jesus diz, expulsaram demônios, profetizaram e fizeram muitas maravilhas. E aí? Pastor, mas fulano fez milagre. Milagre para mim não é critério. O critério é o que ele anda pregando. Isto é o critério. Qual é o fruto deste homem, desta mulher? Porque Jesus diz lá no 15, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelos dons, é pelos frutos. Portanto, querido, quando alguém hoje vai defender a verdade, o outro vira para você e diz assim, não, pastor, nós não podemos defender a Bíblia. A Bíblia a si mesma se defende. Já ouviram isso? Já disseram tantas vezes isso para mim. Pastor, não devemos defender a Bíblia. A própria Bíblia se defende. Fala, como? Ela vai sair voando e pá. Não. Ela está escrito e eu, como proclamador, tenho que proclamar o que está nela. E quando eu proclamo, então sim, a palavra de Deus é defendida pela proclamação. Eu não estou defendendo usando meus argumentos, eu defendo usando os argumentos dela. É assim que ela se defende, usando aquele que Deus levantou para pregar a palavra da verdade. Não é à toa que ela é comparada a uma espada.
Mas uma espada sozinha, ela faz alguma coisa? Lá no canto dela? Não faz nada. Ela tem que estar na mão do guerreiro. Ela tem que estar na mão daquele que manuseia muito bem. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo que Timóteo faça. Conseguintemente, ele quer que nós também façamos. Ah, pastor, hoje em dia cada um pensa uma verdade. Relativismo, né? Para o apóstolo Paulo, isso não é coisa de pouca importância, não, irmãos. Quanto mais os vasos de desonra se desbocam em suas profanações e vaidades, tanto mais caminham para uma impiedade ainda maior. Tem crente que acha que não tem nada a ver. Paulo está dizendo o quê, queridos? Volte ao 16, olha o final. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Paulo está dizendo, meus queridos, que o vaso de honra, ele deve ficar imóvel, ele não deve seguir isto. Evitar significa isto. Fique parado. E quando se mover, mantenha-se distante como um espectador. Olhe de longe, não siga. Porque estas pessoas estão caminhando para uma impiedade maior, ou seja, eles destroem, como nós vimos no verso 14, que é catástrofe, a palavra grega que Paulo usa ali é catástrofe. Eles levam os ouvintes à catástrofe e Paulo diz que eles aumentam em suas impiedades. Como pode? Mas pastor, um homem falar uma coisa vazia, uma coisa profana, o que tem? Como isso pode piorar a vida de um ouvinte? Paulo está dizendo, vão se tornar mais ímpios. Os irmãos estão vendo quanto é pesado a questão da pregação da palavra? Não é qualquer um, meus irmãos. Não é qualquer um que pode realmente subir no púlpito para falar da palavra de Deus, se ele por ela não for transformado. Porque há muitas pessoas subindo aos púlpitos para falar de si mesmos, mas não de Deus. Isto é um perigo. Ah, então quer dizer que um simples membro da igreja não pode pregar? Não é isso. Se ele está falando o que a Bíblia diz, ele tem autoridade. Pode ser simples, pode ser tranquilo, 5 minutos, não importa. Está falando a Bíblia? Então sua palavra é poderosa. Mas a partir do momento que começa a falar coisas vazias, falatórios vãos e profanos, então Paulo está alertando. Cuidado, Timóteo. Estas pessoas levam a uma impiedade maior. Sabe o que é isso, irmãos? Eles se tornam mais pecadores e mais pecadores. Terceiro lugar, os vasos de desonra têm palavras que comem como câncer. Olha os versículos 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Olha que complicado, queridos. Paulo usa uma figura muito medonha, a figura de uma gangrena. A palavra câncer no grego é gangrena. Gangrena. E quando Paulo diz assim que ele corrói, ele usa uma palavra que é alimentar como um pasto. Você já viu, né, um pasto pegando fogo? Como é que para? Como para o fogo em um pasto? Não tem como. O fogo vai corroendo, vai comendo, vai destruindo, porque o pasto é um lugar aberto. O oxigênio está ali, alimentando o fogo para destruir o pasto. Esta é a figura que Paulo diz que o câncer da palavra desse povo, dos vasos de desonra, eles têm uma palavra tão cancerígena, eles têm uma palavra tão destrutiva quanto um fogo se alastra num pasto, irmãos. Por isso Paulo diz que a palavra deles corrói como um câncer, são ferrenhas, são incuráveis. Imagine, irmãos, estas palavras quando penetram nos ouvidos dos incautos, incendeiam estas pessoas como um pasto grande e seco. Impossível parar essa destruição. Vocês já pararam para pensar sobre isto? Quantas vidas estão sendo destruídas por causa das pregações inúteis? Aí tem gente que fala, não, isso é só o jeito de cada um acreditar. A igreja A acredita nisso, a B acredita naquilo. Não é para Paulo, não.
para Paulo tem um padrão, existe um padrão da verdade, e você precisa segui-lo, porque quem não segue este padrão, além dele caminhar para um pecado ainda maior, ele corrói os outros como um câncer, como um fogo no pasto seco. Você acha que Paulo estava brincando? Agora é engraçado aqui, né? Uma coisa que Paulo fez e hoje ninguém faz. Paulo citou pelo nome 2 desses faladores, Himeneu, que era o líder dessa rebelião, e Fileto, que poderia ser influenciado por Himeneu, assim como Alexandre também foi. Volte na primeira carta, por favor, irmãos. Primeira carta. Vá lá no capítulo 1 e olhe o versículo 20. O que Paulo diz: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Será que esse Himeneu era brincadeira? Aqui na primeira carta ele está contaminando Alexandre e juntamente os dois contaminando a igreja de Éfeso, blasfemando, fazendo outras coisas aqui, que está ali no versículo anterior. Paulo diz a partir do 18: filho Timóteo, o dever de que te encarrego, segundo as profecias que foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Pois alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha, homens que negaram a boa consciência, homens que negaram a verdade, homens que negaram a fé, Himeneu e Alexandre. E Paulo disse o quê? Eu entreguei os dois para Satanás. Hoje o máximo que nós podemos fazer é entregar para Deus, né? Senhor, entrega em tuas mãos. Paulo não. Paulo era apóstolo, ele podia. Ele falou, entreguei e foi para Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Será que esses homens eram perigosos na igreja? Agora, Himeneu está aqui influenciando Fileto na segunda carta. E pregando heresia. Este homem estava influenciando alguns irmãos a não acreditarem na ressurreição do corpo, sabia? Olha o que Paulo diz, volte lá na segunda carta, capítulo 2, que estamos, né? Versículo 18, ele diz: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Não, irmãos, a ressurreição já aconteceu. Como assim, Himeneu? Como assim, Fileto? Que ressurreição que aconteceu se eu não vi morto nenhum sair da sepultura? Mas você já não ressuscitou em Cristo? Era assim que eles falavam. Você já não teve uma ressurreição espiritual? Você não já nasceu de novo? Ah, sim, isso aí Jesus falou, né? Que aquele que nele cresce, ressuscitava dentre os mortos espirituais. Pois é, que ressurreição que você está esperando? A ressurreição não vai acontecer de corpo, não. Já aconteceu espiritual? Você está esperando acontecer uma ressurreição corporal? Isso aqui, irmãos, era o pré-gnosticismo. Uma doutrina que mais tarde veio, né, influenciar a igreja primitiva. A dizer que o corpo, nosso corpo é mau. Ele é matéria. Matéria é má. E assim que ele se dissolve lá na sepultura, deixa acabar. O que importa é seu espírito aqui dentro. E Paulo combate isso. Paulo diz assim, olha, que vocês foram comprados por bom preço. 1 Coríntios 6:20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Paulo não aceita isto. Paulo diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Agora, Himeneu e Fileto, não. Vocês estão acreditando em ressurreição? Vocês estão achando que a ressurreição vai acontecer? Não, já aconteceu. E muitos tinham sua fé pervertida por esta heresia. Paulo teve que combater isso na forma incipiente, principiante, pois foi o apóstolo João que combateu na forma mais incisiva no seu crescimento. Pais da igreja como Tertuliano, Irineu e outros combateram o gnosticismo no seu apogeu. Paulo está combatendo o início do gnosticismo aqui, irmãos. 30 anos depois de Paulo, isso aqui tomou uma forma poderosa. João combateu, mas João já estava velho. Ao morrer, quem ficou incumbido de combater esse tipo de heresia foram os chamados pais da igreja, Inácio, Irineu, Tertuliano, os primeiros bispos da igreja depois dos apóstolos.
Mas essa praga, chamada gnosticismo, incomodou a igreja cristã durante quase 300 anos. Paulo diz que eles conseguiram perverter a fé de alguns, né? Sabe que palavra ele usa lá? Eles viraram a fé de cabeça para baixo. É incrível isso? Como sempre eu digo aqui, irmãos, o que assusta não são os hereges que se levantam para inventar mentiras. O que me assusta é o quanto de gente tem para ouvi-los e neles acreditar. Isso me assusta. Porque assim, gente, o tanto de besteira que os hereges falam, era para ter gente rindo da cara deles. No entanto, eles têm milhares de seguidores. Milhares. É incrível. Agora deixe-me ir para o quarto ponto. Os vasos de honra agora, né? Falei duas coisas sobre o vaso de desonra. Que eles comem como câncer, né? E antes falei que eles têm palavras vazias e profanas. Mas agora deixa eu falar do vaso de honra. Os vasos de honra têm o selo do Senhor e se purificam do pecado. Amém? Versículo 19 e 21 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Primeiro, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O verso 19 pode ser chamado de o selo da salvação. Ele abrange o oculto e o revelado. Sobre o oculto, Paulo diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Você pode sondar o coração de Deus? Ninguém pode. Então você nunca vai saber o que Deus sabe. Deus sabe quem é salvo. Deus sabe quem lhe pertence, está escrito aqui. Mas nós não sabemos. Agora Paulo dá agora uma revelação. Deus é quem predestina, não há o que discutir, é Ele que escolhe quem quer. Não é de admirar, pois, que Ele realmente conheça os que lhe pertencem. Porém, este selo do apóstolo Paulo tem um outro lado. É o lado nosso. O lado que mostra para nós se somos ou não propriedade do Senhor. Agora Paulo diz que o outro lado do selo é o seguinte: qualquer, na versão corrigida, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Pois bem, para que ninguém se engane a si mesmo, se pertence ou não a Deus, aqui está o segredo. O que deve ser analisado. Deus já sabe quem é dele. Você quer saber se você é de Deus? Você professa o nome do Senhor? Então o simples sinal é: aparte-se da iniquidade. Pronto. Deus conhece quem é dele. Ah, pastor, mas eu não sei. Mas você quer saber se você é? Então afaste-se da iniquidade. Afaste-se do pecado. Afaste-se da injustiça. Vasos de honra não vivem na lama do pecado. Versículo 21, olha o que eles fazem, né? Diz assim, 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, está vendo? Lembra que eu falei do ouro que é tirado lá da terra, né? Cheio de impureza? Paulo está dizendo: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, né? Paulo diz: vasos de honra não vivem na lama do pecado. Não quer dizer que eles não possam cair, não é isto. A questão é que eles se apartam disto. Ainda que caiam, não permanecerão se chafurdando na lama. Certamente se voltarão arrependidos para o Senhor. Paulo diz que eles se purificam destas coisas. Perceba que Paulo diz que o vaso de honra, ele é santificado e idôneo. Ele é santificado e idôneo. Santificado é separado. Idôneo na Bíblia, irmão, significa alguém que está a par. Idôneo quer dizer alguém compatível. Compatível. Lembra quando Deus criou Eva para Adão? Deus disse o quê? Far-lhe-ei uma adjutora que ele seja idônea. Idônea é o quê? Compatível. Porque Adão, ele olhava, todos os animais tinham seus pares, mas nenhum daqueles era compatível a Adão. Todos os animais estavam abaixo de Adão e Deus estava acima de Adão. Agora, compatível a ele não tinha ninguém. Então Deus falou: vou lhe fazer uma adjutora que ele seja idônea, quer dizer, compatível.
O apóstolo Paulo repete essa palavra aqui, dizendo que os vasos de honra se purificam e se tornam santos, ou seja, separados, né? Eles saem deste mundo para o serviço do Senhor e agora se tornam idôneos. Idôneos quer dizer compatível ao serviço que eles hão de prestar ao Senhor Jesus. Jesus nos chamou, irmãos, para um trabalho de honra. Jesus nos chamou para um trabalho de santidade. Jesus nos chamou para um trabalho de poder, de fé, de esperança e de avivamento. E devemos ser compatíveis para isto, compatíveis, idôneos. E Paulo diz também que ele, além disso, é útil ao Senhor. Lembra que nós falamos dos falatórios inúteis dos vasos de desonra? Enquanto eles falam inutilidades, os vasos de honra são de utilidade para o seu Senhor. Agora, um detalhe. A palavra Senhor aqui não é Kyrios. A palavra grega Kyrios é Senhor. E quase todas as vezes atribuída a Jesus, no Novo Testamento, né? Jesus é o Senhor. Iesus ton Kyrio. Iesus ton Kyrion. Jesus é o Senhor. Esta é a declaração dos crentes da igreja primitiva. Mas a palavra grega aqui não é Kyrios para o Senhor. A palavra grega aqui para o Senhor é despote. De onde temos a palavra déspota, né? Ah, mas déspota não é aquele dominador? Déspota não é o tirano? Esta palavra tomou este sentido em nossa língua portuguesa. Mas déspota no grego quer dizer o dominador, o senhor de tudo, dono de tudo. Veja, Kyrios é senhor no sentido de relação. Ele é teu senhor que te salva e você o serve diretamente. Agora, déspota é aquele Deus, é Deus como Senhor, é Jesus como Senhor, dominador de tudo. Senhor do diabo, Senhor do inferno, Senhor da morte, Senhor do pecado, Senhor do homem, Senhor dos anjos, Senhor da criação, Senhor de tudo e de todos, despote. Então, Ele faz o que Ele quiser com o vaso. Não temos escolha em como servi-lo. Veja que Paulo diz aqui, finalizando 21, ele fala, estando preparado para toda boa obra. Se você for lá em Efésios 2:10, Paulo vai dizer que essas boas obras já estavam preparadas antes de nós sermos chamados por Deus, sabia? Deus, antes de chamar você para o Evangelho, Ele prepara as boas obras e quando Ele te chama, Ele coloca nelas para você fazer. Não é assim, Deus te salva e depois fala assim, vai lá fazer as boas obras. Inventa uma boa obra aí. Não. Deus primeiro prepara as boas obras, depois Ele nos tira da lama, nos limpa e nos coloca nas boas obras que Ele já tinha preparado antes de nós. Efésios 2:10 fala isso. Assim como Deus preparou boas obras para nós, Ele também quer que nós nos preparemos para boas obras. É assim, queridos, que vamos descobrir se nós somos vasos de honra. Deixe-me então refrescar a memória dos irmãos. Primeiro, nós vimos que, enquanto os vasos de desonra brigam por palavras, os vasos de honra pregam a palavra. Segundo, nós vimos que os vasos de desonra têm palavras vazias e profanas. Os de honra evitam estas coisas. Os vasos de desonra, suas palavras comem como a gangrena. Eles deitam e rolam nas heresias e as pessoas gostam. Mas os vasos de honra têm o selo do Senhor, o selo, e se purificam de tudo isso para servir ao Senhor em boa obra. Esta é a palavra de Deus aqui para nós. Então não podemos nos esquecer de que todos estes vasos estão na igreja, tanto os de honra como os de desonra. E me parece que quanto mais o tempo do fim se aproxima, mais ainda os vasos de desonra se multiplicam e mais pessoas os seguem e lhes dão ouvidos. Os vasos de honra estão se tornando escassos. Os vasos de honra estão se tornando uma extinção. Paulo citou nomes, lembra? Himeneu, Fileto. Hoje muito se fala de Edir Macedo, né, e companhia.
Mas as pessoas, queridos, o problema da igreja não é Edir Macedo. Edir Macedo já está escancarado. Ninguém discute mais sobre essa questão. Todo mundo já sabe o destino que este homem está dando para a igreja, para alguns na igreja. Em nosso meio, há muito mais do que isso. Aliás, coisas aparentemente inofensivas, mas que, como vimos, corrói como câncer, como um fogo no pasto aberto. Eu poderia citar aqui muitos neopentecostais, mas já falamos aqui. Já falamos de muitos neopentecostais, como Estevão Hernandes, Robson Rodovalho, ali nos Estados Unidos, Rob Bell. Temos agora aqui outros, como Geraldo Moraes, aqui no Brasil, Luiz Hermínio, Anderson Silva, lá em Brasília. Infelizmente, nomes que antes foram referência no meio cristão, como Ed René, Ricardo Gondim, Valnice Milhomens, hoje não passam de um enorme perigo para a sã doutrina, que, aliás, eles negam existir. Esses dias, eu ouvindo uma pregação do Ed René, ele disse que não existe sã doutrina, que cada um tem sua verdade. Um homem que já foi referência no Brasil como um excelente pregador da palavra de Deus. Ricardo Gondim, um homem que já foi exemplo de piedade e temor do Senhor e temor pela Escritura. Hoje ele diz que Deus não é mais todo-poderoso, que Deus não é mais onisciente, que Deus não sabe de tudo. Valnice Milhomens, uma mulher, a irmã Marina conheceu também há anos, há décadas atrás, uma mulher que pregava a palavra como ela é. Hoje é uma idólatra de Israel, adora Israel e tudo que tem na lei. Essas pessoas estão pervertendo a fé e tem gente caindo. E acham ruim quando a gente fala o nome. Paulo não falou o nome? Paulo alertou, cuidado com Himeneu, cuidado com Alexandre, cuidado com Fileto. Paulo deu nome aos bois. Irmãos, abre o olho, meus queridos. Quando estou falando, eu não tenho nada contra a pessoa, aliás, eu nem os conheço, mas eu tenho contra o que eles falam, pois o que falam é mentira. É completa heresia, não é? Eu não vou dizer completa, porque misturam com a verdade para dar a impressão de que é verdade. Mas uma verdade, quando se mistura a mentira, ela deixa de ser verdade. Para ser verdade, ela tem que ser só a verdade. Poderia fazer um sexto sola? Sola veritas, no latim. Porque as pessoas pregam a verdade, mas misturam com a mentira. E este é o papel da heresia. Nem sempre os vasos de honra nem sempre os vasos de desonra se manifestam na questão financeira ou nos escândalos sexuais. Por exemplo, as pessoas, falso profeta é aquele que rouba. Não é isso aí. Isso aí já está na cara. Não precisa nem falar mais. Não. O maior pecado que os apóstolos combatiam, sabe qual era? Pecado da heresia. Não era pecado de adultério, não era pecado financeiro, não era pecado dessas coisas, não. Era pecado de heresia. Este era o pior pecado que os apóstolos consideravam, porque quando um pastor rouba, as pessoas podem, deu aquele escândalo e tudo, mas a igreja pode se reconstituir. O salafrário vai embora, a igreja se reconstitui. Nunca mais vamos colocar aqui, vamos testar um pastor para que ele entre aqui. Beleza. Sofreu um golpe, mas dá para recuperar. Escândalos sexuais, comenta todo mundo, ela diz que é crente, diz que é pastor, que não sei o que, essas coisas, pode acontecer, mas a igreja se recupera. Agora, uma heresia, como é que a igreja se recupera? Se o cara sobe aqui e ensina mentira misturado com a verdade, e todo mundo vai acreditar. Como que isso recupera, irmãos? Levam pessoas para a impiedade ainda maior, disse aqui. Então, queridos, precisamos nos afastar cada vez mais da iniquidade, da injustiça, das violações dos mandamentos de Deus. Este é o selo que nos faz conhecer a nós mesmos em vista da grande pergunta:
A grande pergunta é: somos vasos de honra ou de desonra? Deus conhece os que lhe pertencem. E nós sabemos que somos do Senhor? Estas são as perguntas que devemos levar para casa. Eu sou um vaso de honra ou não? Eu sou um vaso de desonra ou não? Eu temo a Deus? Eu me separo destas coisas? Ou eu sou um falador e não um fazedor? Que Deus possa nos despertar com sua palavra aqui nesta noite, amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.